Matheus, tá? Eu vou te ajudar com essa questão, tudo bem? Pô, a gente tem uma questão aqui que é do ITA, né? Então, tipo, vai meio que naturalmente já dar aquela assustada na galera. Mas assim, essa ideia não é exatamente nova, já caiu em outros vestibulares. Hoje em dia é o que você pode considerar de uma questão clássica, né? Que não quer dizer que seja muito fácil, nem que seja acessível. Quer dizer que é uma questão que a ideia está presente em muitos lugares. Porém, se você nunca viu, pode ser que gere um problema, certo? Ó, esse é o tipo de questão que você não consegue fazer na pressa, porque você precisa tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele diz que você vai ter uma fonte, essa fonte ela vai emitir ondas e essas ondas elas vão pegar dois caminhos. Tem esse caminho aqui e tem esse outro caminho aqui, certo? E aí essas ondas sonoras, né, elas vão acabar chegando bem aqui, rolando um processo de interferência aqui no ponto M, beleza? Então esse é o primeiro ponto, ó, você já precisa ter noção disso para saber que é uma questão de interferência, tá? E aí o que acontece? Aí agora você vai ter que ver quais condições o enunciado te dá. Ele já te deu que você tem uma frequência de 10 kHz, certo? Interessante, né? Ele diz aí que você vai ter a chegada das ondas sonoras para um microfone M através de dois caminhos, né? E aí, ó, esse tubo aqui tem comprimento fixo, porém esse aqui, o comprimento é variável devido a essa parte deslizante aqui, né? É como se fosse uma espécie de esteira, né? Que você consegue ampliar o comprimento. E aí, o que que isso vai impactar? Isso vai impactar que você pode ter aqui nesse microfone tanto interferências construtivas quanto interferências destrutivas. O que que é cada uma delas, né? A interferência construtiva é quando você tem um máximo. A interferência destrutiva ocorre quando você vai ter um mínimo, tá? Então você emite o som, mas na interferência destrutiva é como se você estivesse emitindo silêncio, entre muitas aspas, certo? Sendo assim, olha só, o que que vai acontecer? Para interferência destrutiva, ó, interferência destrutiva. O que que você vai ter? Você vai ter o seguinte, ó. Essa é a equação que rege. Delta x tem que ser igual a um m ímpar vezes lambda sobre 2. Matheus, o que é cada um desses caras? Delta x é chamada diferença de caminho, tá? É o caminho que uma onda percorre menos o caminho que a outra percorre. Você coloca um módulo só para caso você tenha alguma circunstância que você não saiba quem é o positivo, quem é o negativo, tá? Né? Porque pode ser que você subtrai e dê uma coisa negativa. Aí você sabe que é porque o caminho que você escolheu como positivo ele era o menor, certo? Aí você coloca o módulo sem estresse. Esse MI, ele é um número ímpar, então ele é 1, 3, 5, 7, nananã. Aí você vai ter que perceber na questão qual valor você vai usar. Ele diz o seguinte, ó. Ele diz que a intensidade sonora ela passa de um máximo para um mínimo. Então a gente pode considerar, sem perda de generalidade, que no início esses dois caminhos eram iguais, e aí, né, quando você fazia o delta x dava zero. E aí, na hora que você coloca esse caminho um pouco diferente, você tem a primeira condição de mínimo, que é quando o teu M ele é 1. Essa é uma sutileza que você precisa ter durante a leitura da questão exatamente por conta dessas situações que eu falei, né? Essa questão, como eu mencionei anteriormente, não é uma questão para ser feita apressada, né? Ela tem muito detalhe. Se você Tu vai ver que de equação é pouco, mas se você não se atentar nos detalhes, esse é um pouco que você demora muito para chegar, certo? Muito mesmo. E aí, ó, o que acontece? Delta x tem que ser igual a m ímpar vezes de lambda sobre 2, né? Bom, o que é o delta x? Aqui. Agora que eu descobri que o m é 1, o que é o delta x? O delta x é a diferença de caminho. Aí agora muita gente se confunde. Ó, esse 0,025, que é o que você aumentou, a onda percorre aqui em cima e aqui embaixo. Esse trecho aqui, curvo, é mais ou menos do mesmo tamanho. E esse trecho aqui, retilíneo, é basicamente a mesma coisa. Calma que eu mexi demais na figura. Ele é basicamente a mesma coisa, tá? Esse trecho aqui que eu tô falando é a mesma coisa. Então, o teu Δx ele vai ser duas vezes essa distância. Matheus, por que duas vezes? Uma na parte de cima, uma na parte de baixo, tá? Muita gente se confunde, acaba colocando só uma vez e aí erra a questão por um detalhe. É duas vezes, é uma na parte de cima e uma na parte de baixo. Que a onda percorre aqui, ó, e percorre aqui essa diferença, entendeu? Então, muito cuidado com isso aí, porque isso na hora da questão pode acabar custando caro demais. E é um detalhe, né?
Então você faz, ó, 2 vezes 0,025, lembrando que essa grandeza tem que estar em metro, para a gente descobrir o lambda em metros, tá? E aí, ó, isso vai dar lambda sobre 2. Lembrando que a gente descobriu que o m é 1, ou seja, o seu lambda ele vai dar 0,1 metro, depois que todas as contas estiverem efetuadas. E aí a gente joga na equação universal, né? Ó, V igual a lambda F, equação fundamental do ondulatório, né? V é igual a lambda, a gente já descobriu que é 0,1, aí a frequência é 10 kHz, que é a mesma coisa que 10 vezes 10 a terceira Hz. 0,1 vezes 10 vai dar 1, 10 a 3 mantém, e aí dá 10 a terceira metros por segundo, alternativa C, tudo bem? Como eu disse, é uma questão não muito trabalhosa, mas bastante sutil. E essa dela já caiu no Enem, já caiu em vários outros vestibulares, então é bem interessante você já ter a ideia de resolução pronta, beleza? Valeu, tchau, tchau.